Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Eu sou o professor Egivanildo. Seja muito bem-vindo, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica. Nós estamos estudando aí a vida do apóstolo Paulo, seu ministério, suas estratégias, o serviço que ele prestou no reino de Deus. E hoje estamos vendo aqui a lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. Esse é um tema que nos leva a uma reflexão muito profunda acerca da missão da igreja. Porém, o título Paulo, o discipulador de vidas, nos leva a uma reflexão que eu quero estar aqui meditando com vocês, já que a temática é discipulado e o processo de discipularidade faz parte da igreja, da missão da igreja do Senhor, e como Paulo agiu, quais os seus métodos, os fundamentos do processo de discipulado que Paulo aplicou e nos legou este ensino, por meio da sua prática de vida discipulando. Então, Paulo, e esse termo discipulador, que eu gostaria de colocá-lo entre aspas, trazendo uma reflexão nessa palavra, pois esse termo discipulador, ele não existe no dicionário da língua portuguesa. É um neologismo que está circulando em alguns escritos evangélicos e na tradição talvez oral, mas essa palavra não existe no dicionário. E por que não existe? Existe uma forte razão para que ela não exista a partir da origem desse termo discipulador. Embora a intenção ela seja boa ao dizer que aquele que faz um discípulo é um discipulador, à luz da própria palavra, do conceito de discípulo mesmo que está na Bíblia, tanto no grego quanto no latim, vindo para o português, logo esta palavra discipulador, ela se torna incapaz de traduzir o real sentido que se quer da palavra discípulo. Você pode dizer como assim? Então vamos refletir e ver o que seria. A palavra discípulo, o substantivo discípulo, vem do latim discípulos, embora o Novo Testamento grego tenha sido escrito em grego e foi para o latim. Nós recebemos a palavra discípulo do latim discípulos. E a palavra discípulo, ela significa aquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, um aluno. Então, esse é o significado da palavra discípulos em latim. E aí vem a palavra disciplina em português. Então, disciplina não na ideia de aplicar ou infligir sofrimento sobre um. É uma pessoa que aprende as regras, os princípios, os valores. E existe a palavra, o substantivo também, discipulado. Assim como existe o verbo discipular, tá certo? O verbo discipular, que é fazer discípulo. E um discípulo é o que segue, é o que aprende, é um aluno, é aquele que recebe a instrução de outra pessoa, aquele que recebe a disciplina. E isso se dá por meio de um processo de discipulado. Mas aí, então quem faz isso? É o discipulador? Essa palavra discipulador não existe, nem como adjetivo, nem como um substantivo masculino. Ela não existe, E por que ela não existe? A palavra para discípulo em grego é matetes. Essa palavra que você está vendo aí, matetes, vem do verbo mantano, que é o verbo aprender.
tem a origem dessa palavra. Aí vem a palavra matema, que vem matemática, né? Que é aquele que aprende a lidar com os números, com a ordem da lógica. A palavra matemática vem daí, desse verbo mantano, o verbo aprender. E essa palavra discípulo, essa palavra do verbo mantano, aprender, e vai para o latim como discípulo, ela tem um sentido sempre de aplicar ao aluno, ao que aprende. Mas porque o discipulador não existe a palavra discipulador. Embora a intenção que alguém coloque a palavra discipulador é a ideia de aquele que faz um discípulo. Por que essa palavra não existe nos dicionários? E ela foge um pouco da lógica do conceito de discípulo. Como foge da lógica? E você quer entender melhor, né? Então vou dar uma explicação mais clara. O texto de Mateus, capítulo 10, versículo 24, nós temos aqui um texto clássico para poder explicitar isso aqui. Jesus diz assim: o discípulo, que é o mestre, didascalon. Nem o servo, o doulos, curion. Então, nós temos a ideia de um discípulo e um que faz discípulo. É o mestre, é o que instrui. Então, a palavra que dá o sentido claro, ligada à palavra discípulo, não é discipulador, é mestre. É aquele que faz discípulo, é um mestre, não é um discipulador. Aliás, didascalon, né? Essa palavra aqui, didascalon, que vem do verbo didasco. O verbo didasco, que é o verbo instruir, ensinar. Tá certo? O verbo didasco. Aí você vê a palavra didático em português, didática, que é a arte de ensinar, tá certo? Vem dessa palavra, didascalos. O didascalos, em grego, é um instrutor, é um professor, é um mestre. Essa palavra, ela não é aplicada só a Jesus, é a qualquer pessoa que ensina, que instrui. Assim como a palavra discípulo é aplicada a qualquer um, não tem o sentido técnico de representar os 12 ou um grupo, qualquer grupo. A Bíblia chama de discípulo dos profetas, discípulos do Senhor, discípulo dos fariseus, discípulos de João Batista. Então, o termo discípulo, como aquele que segue ou que se adequa à disciplina, a ideia de seguir a doutrina, o ensino, a instrução, é de Atos dos Apóstolos, né? Mas o oposto dessa palavra, querendo dizer que o que forma discípulo é o mestre, é o matetés e o didascalon. O didascalon é o que faz o discípulo. Então, o que segue está sempre ensinando. Aí alguém pode, peraí, então todo aquele que faz um discípulo, ele é um mestre? Nesse sentido, ele é um professor. No momento que ele está ensinando, ide façam discípulos. Aí Jesus diz, ensinando-os. Veja que Mateus que essa é a ideia de dar a instrução. Fazer discípulos é ensinar, é instruir, é a maestria, é a didascalia. Veja só, Mateus capítulo 28, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu
e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, ou seja, façam matetés, ou matetai, que é o plural, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, veja esse texto, se ele for lido no Novo Testamento grego, sabe como ele está? Mateus capítulo 28. Eu vou observar aqui para você agora mesmo. E se você tiver um Novo Testamento grego, pode até verificar isso conosco. O último versículo que diz: ensinando-os a observar ou guardar, né? E aqui, didascontes, que vem do verbo didasco, ensinar. Didascontes, autus terein, a observar, panta rossa eneteilamen, todas as coisas como eu mandei. Então, Jesus, ele deixa claro que a ideia de fazer discípulos, que é o mateteusate, e de fazer discípulos, é ensinar. E a arte de ensinar é justamente essa ideia de estar instruindo, fazendo discípulos, essa didascalia, essa didática, esse ensino. Então, o fazer discípulos é uma espécie de maestria. Então, essa palavra discipulador, ela se torna um pouco é um aprendiz, um aluno, eu diria um alunador. O Paulo, o aprendiz, aprendizidor, alguma coisa assim, teria que criar um verbo assim. Já que discípulo é aluno, é alunador de vidas, não, fica estranho, né? Não existe esse nem como adjetivo, nem como substantivo. Então, eu não quero aqui desconstruir, eu quero só despertar essa reflexão lógica dessa palavra, porque ela circula muitas vezes e ela não se encaixa dentro do conceito de aluno, de aprendiz, de discípulo, essa ideia de discipulador. Ela se torna um neologismo que foge à regra do sentido original da palavra discípulo, da palavra aluno, da palavra aprendiz. Então, você tem um aprendiz, é diferente. Então, e a ideia que está aqui de discipulador é como ensinador, mas ela não cabe sendo discípulo, porque o termo discípulo, discipulado e discipular está sempre ligado à condição de aprender, aquilo que se aprende. Então você não pode dizer Paulo, temos a palavra aprendente, né? Mas não tem essa palavra, porque aprendente é aquele que aprende, está condicionado a aprender. Mas discipulador, como a ideia de fazer discípulos. Mas essa reflexão é mais para você que é professor, que gosta de refletir. Não precisa chegar na sala de aula e fazer uma confusão na cabeça dos alunos, tá certo? Mas você precisa estar consciente da logicidade que há nessa palavra,
vindo dos textos originais ou da própria língua portuguesa, que nós não a temos no dicionário, e essa é uma das razões. Então, quando você coloca Paulo, o discipulador, você está querendo dar a ideia de ensinador, aquele que faz discípulo, está querendo dar essa ideia, mas a ideia de discípulo não é a ideia de ensinar, é a ideia de aprender, é a ideia de seguir uma doutrina, de seguir um ensino. Por isso que o conceito de discípulo ele é muito amplo, e você pode ver isso desde o Antigo Testamento. Por exemplo, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, aliás, 25, primeiro livro das Crônicas, 25, versículo 8, que diz assim: deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Quer dizer, o que ensina e o que aprende, o que faz e o que é feito, tá certo? O que determina e o determinado. Então é a ideia de mestre e discípulo, e não discipulador e discípulo, essa ordem, tá certo? É a ideia de professor, aluno, ensinador e aprendiz. Esse é o conceito. Então ele não bate. Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesus diz assim, 6:40, o discípulo não está acima do seu mestre. Discípulo, mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, veja só a palavra, instruído, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Quer dizer, o discípulo é o que é instruído, e o mestre é o instrutor, mas não é o discipulador. Então ele será como seu mestre. E aí Jesus, ele mostra o que é instruir, o que é discipular, o que é fazer um discípulo, e não ser um discipulador, mas na condição de mestre. Por isso que a Bíblia diz que muitos de vós já deviam ser mestres. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, ele fala dessa necessidade de crescer para ensinar a outros, para fazer discípulos, serem mestres. Veja, Hebreus capítulo 5, ele diz assim, versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, quer dizer, o tempo passou e vocês não se tornaram mestres ainda, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, ou seja, continue na condição de discípulo. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Então, há uma necessidade de crescer para se tornar um ensinador. O termo mestre não deve ser tomado de forma estrita, né? Como só aplicado à pessoa de Jesus, mas todo aquele que instrui, que compartilha o ensinamento. Aí Jesus diz em Lucas 6:40, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. E aí o que Jesus faz? A discipularidade, o discípulo, o aprendiz, para que ele siga este ensino, este padrão de doutrina, ele se adeque a essa, ele vai fazer isso de forma prática. A prática é a melhor maneira, instruir com a palavra e praticar. Então, nós temos um texto aqui, Mateus capítulo 14, versículo 22, que eu quero fazer aqui uma espécie de analogia desse ensino prático de Jesus.
Mateus 14, 22, que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Perdão, eu disse Mateus 14, 22, mas não é 14, 22, espera aí. 14, 19, perdão, é versículo 19, do 14 mais ao 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, quem foi que partiu? Quem foi que abençoou? Jesus. Quem foi que deu ordem? Foi Jesus. Mandou que a multidão se assentasse na relva. E agora ele ergue os olhos para o céu, abençoa os pães. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos. Então ele pegou os pães agora e ele não deu à multidão, ele deu aos discípulos. E a Bíblia diz assim: e estes, ou seja, os discípulos, as multidões, Jesus, o mestre, dá aos discípulos e os discípulos dão às multidões. Então essa é a função. Jesus está ensinando a eles o que o mestre faz. Ele ordena a multidão a sentar-se, ele pega o pão, ele ergue os olhos para o céu, agradece, depois entrega aos discípulos os pães para que estes entreguem à multidão. Isso é fazer discípulo, isso é discipulado, isso é discipularidade, isso é maestria. E assim a gente vai aprendendo com Jesus. Objetivo geral. Essa lição tem como proposta revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Então isso é maestria. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Terceiro, salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Então vamos lá, essa lição tem muito que nos ensinar com essa proposta tão rica, com esses 3 objetivos. O textuário nos diz: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Isso aqui é o início da segunda viagem missionária de Paulo, que foi dominado por uma preocupação de tornar a visitar os irmãos que ele tinha pregado o evangelho por lá. Ou seja, de dar continuidade ao acompanhamento ao processo de discipulado. E depois que alguém se torna um discípulo na condição de seguidor, ele nunca mais deixará de ser um discípulo. Na condição de aluno, ele cresce, ele evolui para a estatura de mestre, porque é a Bíblia quem diz assim, para que ele tenha a capacidade de fazer outros discípulos, ou seja, ensinar, compartilhar o ensino. E Paulo, ele faz isso com a igreja, que precisa ser instruída. No livro de Atos, capítulo 14, versículos 21 e 22, na primeira viagem missionária de Paulo, já fica claro como é que Paulo trabalha. Veja só, 14, 21 e 22 de Atos. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, veja só o que diz o texto, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra,
Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e dando instruções para eles e alertando que era necessário passar por muitas dores para entrar no reino de Deus. O discipulado cristão, de acordo com a verdade prática, forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Veja que o discipulado é uma proposta de tornar as pessoas semelhantes a Cristo. Então, só quem pode fazer isso é quem de fato já é um seguidor de Cristo. A nossa introdução nos diz: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo de discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Queremos destacar aqui um detalhe, uma observação, que discipulado e discípulo não é uma coisa só de novo convertido. Alguém aceitou e ele precisa ser como se fossem as primeiras instruções. O discipulado é um processo contínuo. Uma vez discípulo do Senhor, sempre discípulo do Senhor. Por isso que a Bíblia tratará todos como discípulos, inclusive o texto de Mateus, capítulo 10, a gente vê que Jesus chama os discípulos aqui, veja só. Mateus capítulo 10 Marcos, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, veja que eles são aprendizes, seguidores do seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades, Jesus, sobre os espíritos imundos, para expelir, para curar toda sorte de doenças. Aí o versículo 2 diz: ora, os nomes dos 12 apóstolos, veja que começa dizendo 12 discípulos e agora 12 apóstolos. Apóstolo é o título que eles recebem, é o dom ministerial, e que eles vão desenvolver a sua missão. Já o discípulo é a condição de seguidor e aprendiz. Já o apostolado é aquela titularidade que os capacita, é a autoridade delegada para eles em meio de titularidade, mas não só o título, mas a vocação especial apostólica. Então, mas eles sempre serão discípulos. Quando Jesus ressuscita, eles são apóstolos já. Jesus os designou para apóstolos. Mas quando Jesus ressuscita, capítulo 28 de Mateus, versículo 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Veja que eles são discípulos, são apóstolos na vocação, na missão, no título, na responsabilidade, mas são discípulos. A condição será sempre de um seguidor, um aprendiz de Jesus. Então, o discipulado não deve ser entendido como algo restrito ao novo convertido ou como ensinos elementares, introdutórios. Ali é o começo de tudo, é o princípio do discipulado. O discipulado é algo contínuo, não podemos limitar discipulado apenas a
um momento introdutório da vida cristã, tá certo? E ainda que cresça para ser mestre, esteja na capacidade de ensinar, será sempre um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, que estará sempre aprendendo do seu mestre, porque Pedro diz: cresçamos na graça e no conhecimento. Então, o ato de crescer na graça e no conhecimento do Senhor é a condição do discípulo, que está sempre aprendendo, sempre recebendo. O capítulo 1 da lição diz assim: Paulo e o discipulado bíblico. O que seria esse discipulado bíblico? E Paulo, o discipulador, palavra que eu estou apenas lendo-a, não estou a confirmando, tá certo? Pois na minha frágil compreensão eu preferia Paulo, o ensinador, nessa condição, do que essa ambiguidade que está por trás dessa palavra. Paulo, o ensinador, e a metodologia de Paulo para o discipulado, ou Paulo e a discipularidade, né? Ou Paulo e o discipulado, pode ser também aqui. Primeiro, o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. É notório que na grande comissão, que já lemos aqui o texto de Mateus após a ressurreição, mostrando essa função de fazer discípulos, o que seria de ensinar, aqui em Mateus 28, Jesus: ide, portanto, e fazei discípulos. Aonde é que devemos fazer seguidores para ele, da sua doutrina? Em todas as nações. E como fazemos isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que deve ser ensinado? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que Jesus ordenou. Nada mais do que isso. E aí vem a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Evangelho de Marcos, a grande comissão é expressa dessa maneira, capítulo 16. Versículo 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ensinar e pregar são praticamente expressões sinonímicas aqui, intercambiáveis. Quem crê e for batizado será salvo. Lá no Evangelho de Mateus ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para batizar é preciso que a pessoa creia no Evangelho, confesse, né? Então, quem crê e for batizado. Então é preciso primeiro crer para poder ser batizado. Não é que a ideia de se não for batizado não será salvo. Então ele só foi batizado porque ele creu. Então, consequentemente, está salvo. Aí ele diz: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, não será condenado por não ser batizado, é por não ter crido. Veja só, quem não crê será condenado. É quem não crê, não é quem não foi batizado. As pessoas fazem uma confusão com essa parte. Mas veja que o discipulado é ensinar as coisas que Jesus ensinou e ordenou. Tanto a sua doutrina, e a sua doutrina envolve esse chamado ao arrependimento e a confissão, que é a demonstração que de fato vai segui-lo, que abandonou tudo, que morreu para o mundo por meio do batismo, é sepultado à vida de pecado e ao se erguer do batismo é ressuscitado para viver uma nova vida com Cristo. A grande comissão, ela aparece também no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João e no livro de Atos dos Apóstolos. Só que ela vai tomando dimensões diferentes. A cada momento que é registrado por um evangelista, ele mostra um aspecto daquele momento do que foi acontecendo.
E aqui ele diz assim, que Jesus chega, ressuscita, abre o entendimento deles para compreender as Escrituras e diz, versículo 47, Lucas 24, 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nos outros diz, quem crê e for batizado, crê em quê? Na doutrina do arrependimento, veja aqui. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, isso aqui é a doutrina que leva ao batismo, isso aqui é a doutrina introdutória. O discipulado tem que partir desse princípio da grande comissão. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que as Escrituras, que é o ponto da doutrina, eles tinham apenas o Antigo Testamento naqueles dias e o ensino de Jesus que eles ouviram e guardaram no coração e na mente, estavam repassando oralmente. Não havia nenhum evangelho escrito, mas eles já conseguiam manter as pessoas na doutrina dos apóstolos. Veja só. Então, tudo parte das Escrituras como doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Quer dizer, esse novo seguir a Cristo, essa nova vida, era manter-se na doutrina, na comunhão, na partilha do pão, no serviço, nas orações. Esses são os elementos introdutórios ao discipulado. E sabe o que a Bíblia diz em relação a isso? Quando esse discipulado ia acontecendo, é que na proporção que ele ia se realizando, eu vou ler aqui com você livro de Atos dos Apóstolos, diz assim, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a primeira parte, versículo 2 do capítulo 6, e os 12, ou seja, os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, capítulo 6, versículo 7 de Atos dos Apóstolos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. Veja que crescia muito o número dos discípulos, daqueles que passavam a seguir essa nova doutrina, esse novo estilo de vida, que é seguir a Cristo. Em Atos 9, versículo 1, diz, Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Em Atos capítulo 9, versículo 19, diz assim, e tendo tomado alimento, Paulo, ficou fortalecido, depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 25, os discípulos lá de Damasco, tomando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto, ou seja, o apóstolo Paulo. Paulo chegou em Jerusalém, em Atos 9, 26, diz assim, tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo, que fosse um seguidor dessa nova doutrina, tá certo? Em Atos capítulo 11, versículo 26, diz assim, e tendo-o achado,
ou seja, Barnabé encontrou Saulo, que estava em Tarso, foi procurar ele, e tendo-o achado, o levou para Antioquia da Síria. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então o termo discípulo tem essa dimensão, né? Por isso, tudo parte da grande comissão. Paulo, o instrutor, Paulo, o ensinador, Paulo, o mestre. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente, conforme Gálatas 1, 15 a 17, que Paulo diz que aprove a Deus revelar seu Filho nele e o escolher desde o ventre da mãe. E ele não consultou carne nem sangue, nem foi atrás dos que eram apóstolos antes dele, mas foi para as regiões da Arábia e depois voltou e de Damasco desceu para Jerusalém. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Então, o discipulado é um ensino e uma prática exigida na vida cristã. E Paulo, ele demonstra isso, ele exige isso. Veja o que Paulo diz a Timóteo, seu discípulo na fé. Aqui na carta de Paulo a Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 da carta, capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo, deixa-me achar aqui o texto que eu quero compartilhar com vocês, de Paulo dizendo a Timóteo. Deixa-me ver se não for um ligeiro engano, é a segunda carta, deixa eu ver aqui. Eu não preparei esse texto, ele está passando na minha memória agora. Isso, é a segunda carta, capítulo 1. Versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Ele está dizendo a Timóteo para não ter vergonha de testemunhar. Nem do seu encarcerado, ou seja, eu, seu mestre, estou encarcerado, não tenha vergonha de mim. Ele está preso em Roma. Que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo. Então Paulo diz que essa é a preparação que ele tem para Timóteo, é que Timóteo precisa participar com ele, sabe? E ele precisa aprender isso. Veja ainda continuando o texto, ele diz assim, versículo 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, ou seja, fazedor de discípulos. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém, aí ele diz a Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus.
guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então ele está instruindo Timóteo a seguir o padrão que ele ensinou. Ele foi designado para pregador, para apóstolo e mestre. Então Timóteo precisa seguir. Aí ele diz no capítulo 2 da segunda carta: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, o que você ouviu de mim, você aprendeu de mim, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, essa é a missão de Timóteo, levar à frente, fazer discípulos. Mas Timóteo não é um discipulador. Ele é um mestre, como Paulo. Ele vai ter que passar à frente essa... Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, ele diz: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Veja o que é o discipulado. Discipulado é isso. Então, que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então Paulo, ele se mostra aqui, ou se apresenta como um modelo. O discipulado se faz pela própria vida, pela própria prática. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele diz a Timóteo, mais uma vez, versículo 10: Tu, porém, tens seguido... veja o que é discipulado aqui, o verbo seguir, que um discípulo é o seguidor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Timóteo é um verdadeiro discípulo de Paulo. É aquele que aprendeu tudo de Paulo. E ele tem seguido de perto tudo isso. Ele tem aprendido na prática. Por isso que o discipulado é um processo contínuo. Então, Paulo, o ensinador, tá certo? A metodologia de Paulo para o discipulado. A metodologia de Paulo para o discipulado começa o primeiro passo, é a pregação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo, que convence as pessoas e as converte para Cristo. É o primeiro passo, pregar. E Timóteo aprendeu isso com Paulo. Ele saía fazendo as viagens missionárias e Paulo pregava. Quando se tem, então, a pregação que converte, aí vem aqui. Então, a segunda parte. A partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade, quer dizer, formava uma comunidade. E aí começava o processo de ensino. Ele ficava ali um certo tempo suficiente, com os novos convertidos, já que o ministério de Paulo era itinerante, né? Era de fundar igrejas. Então ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. E logo deixava ou enviava alguém para experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Então isso aqui era comum. Você prepara e manda alguém para dar apoio. Nós temos um exemplo clássico aqui, é Paulo ter fundado a igreja de Tessalônica, e ele foi expulso de Tessalônica por perseguição dos judeus, tornou isso um ato público e ele teve que deixar Tessalônica. E
ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, que está preocupado que a perseguição tivesse desmotivado os irmãos, levaram a dos irmãos ao desvio. E como ele sofreu com isso, né? Ele já entrou na região de Filipos com toda essa dificuldade e chegou na Macedônia. Aí ele diz que quando ele ficou com essa preocupação, o que ele faz? Ele manda Timóteo para lá para acompanhar a fé dos irmãos e trazer as boas notícias. Capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ele preferiu ficar solitário em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Timóteo foi para fazer o discipulado, o acompanhamento de fé. Versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Vós mesmos sabeis, ou seja, eu já instruí sobre esse assunto, que nós iríamos sofrer. Então, ser cristão, eu estou sofrendo, sendo perseguido, mas faz parte da vida cristã. O discipulado completo mostra os espinhos, mostra a cruz, mostra a coroa de espinhos, mostra o Getsêmani. Foi por isso que, já não sendo possível continuar, versículo 5, do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Então, Paulo está feliz, Paulo está animado, Paulo está realizado, porque a igreja de Tessalônica permanece firme. A igreja está de pé e ele mandou Timóteo para fazer esse apoio, esse acompanhamento, para instruir, exortar os irmãos. E agora a boa notícia é essa, que a igreja está de pé. Então, Paulo, ele começava pregando, depois abriu uma igreja e começava o processo discipulado. E quando ele não podia acompanhar, porque ele abria igreja, ele mandava pessoas lá. Que o discipulado é assim, é um cuidando do outro. E os mais experientes vão dando apoio, vão dando a continuidade. Esse era o método de Paulo. Pregar, abrir a comunidade, a igreja e discipular. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação como ponto de partida, o ensino, que é o fazer discípulos, e a pregação e ensino. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos. E nós já vimos isso anteriormente, né? Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja, nada. Qualquer evento é feito de marketing para
só faz atrair pessoas, mas quem converte é a pregação e o Espírito Santo que vai trabalhar nos corações com a mensagem do Evangelho. Então nada substitui a ação proclamatória, ou seja, a obrigatoriedade de pregar o Evangelho. Isso é uma imposição da igreja e a igreja precisa cumprir. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão de pregar. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo e ela se multiplicava dia após dia. Tudo começa com a pregação. Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram na primeira pregação. Pedro voltou a pregar no cenáculo do templo, voltou a se converter. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Seguir a doutrina de João Batista, o ensino do batismo e a preparação para receber o reino, fazia com que a pessoa se tornasse um discípulo de João Batista, um seguidor daquela doutrina. Mas para que ele defendesse a doutrina, ele precisava ser instruído, ensinado. Então o ensino faz parte do processo discipulado, é o instrumento pelo qual Deus modela o caráter, a personalidade, a vida do novo convertido, do neófito, o neofitos, que é a nova planta. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, mais uma vez o verbo discipulador, né? Que não tem. Quando cuidada pelos ensinadores, essa semente germina e dá fruto. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro se levantou dentre as 120 pessoas, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Usando os textos do Antigo Testamento, do profeta Joel, o primeiro texto que ele cita, livro dos Salmos, Salmo 2, Salmo 16, fez uma viagem em outros textos na história de Israel, e o resultado é que o Espírito Santo convenceu os corações. Eles foram convertidos naquele dia, ficaram com o coração apertado e responderam ao Santo Evangelho. Quase 3.000 pessoas se converteram. E agora o que fazer? É ensinar e ensinar. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Então esse é o processo de discipular. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. E Paulo deu continuidade como uma necessidade. Por isso que ele manda sempre Timóteo para visitar as igrejas, Tito para visitar as igrejas. A igreja de Corinto é acompanhada por eles. Ele deixa Timóteo na cidade de Éfeso para tomar conta da igreja, deixa Tito na igreja de Creta. É todo um processo de cuidado para que eles realizassem o discipulado naquela igreja, naquele lugar. Pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Nós vivemos num período da mídia, então a confiança de muitas igrejas hoje é a atração pela mídia, pela imagem, pelo ambiente. Às vezes um ambiente agradável, confortável, a socialização, a interação das pessoas, mas tudo isso
pode até causar um impacto nas pessoas pela forma como foi tratado. Isso aí toda seita faz também. As seitas é uma das maneiras de conquistar pessoas, seduzindo-as com aquilo que você pode lhe dar. Isso é praticamente uma barganha de sentimentos para adequar as pessoas ao seu espaço, ao seu lugar. Porém, para que uma pessoa siga de fato a Cristo de verdade convertida, ela precisa ouvir Evangelho, o poder de Deus que salva e transforma. Sem o Evangelho não há transformação, não há conversão. Então pode acontecer de uma igreja estar crescendo por adesão, adequação ao espaço, ao ambiente onde ele se sente bem. Então ali se torna praticamente o seu novo ambiente de entretenimento pessoal e social, mas de seguir a Cristo, de verdadeiro louvor e adoração, de alguém que está rendido ao senhorio de Cristo só quando se converter e deixar a velha prática. Então a pregação e o ensino faz parte desse processo. Então a igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. As reuniões como escola dominical, culto de ensino, e uma prova que muitas dessas igrejas não estão preocupadas com o verdadeiro discipulado, que nem tem escola dominical nem culto de ensino. Só um culto com a mensagem de autoestima para que as pessoas se sintam bem e oferece um bom lugar para que elas se sintam bem recebidas no espaço e queiram voltar ali. Mas ninguém prega contra o pecado, contra a idolatria, contra a prostituição, a imoralidade, aquilo que gera conversão, que gera um arrependimento no coração, que queira uma transformação. Então isso faz com que essas igrejas fiquem inchadas. Isso é tão natural quanto as seitas que pregam contra o Evangelho, contra Cristo e contra Deus. O discipulado com pessoas de outras culturas. Eis aqui um grande desafio para a igreja. É atravessar as fronteiras e lidar com o diferente, com o outro, com o desconhecido. Isso aqui é um ponto fundamental. Precisamos estar atento a essa questão transcultural, esse ministério que Paulo desenvolve e o grande desafio do discipulado para outros. Vamos ver como é que isso se dava. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16: Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio, o grego. Então tudo começa com os judeus. Paulo pregava sempre pelas sinagogas. E ele diz que o evangelho é destinado aos judeus, mas aí os judeus rejeitam e ele se volta para os gentios em Atos 13. Então eles pregavam no templo, na sinagoga, e os judeus recebiam a palavra. Muitos se convertiam e outros rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e helênicos,
Em Atos capítulo 6, diz que quando cresceu o número dos discípulos, os judeus de fala grega, os helenistas, eram judeus que vieram da diáspora da região da Europa, da Ásia Menor, onde falava exclusivamente o grego. Então são judeus helênicos, helenistas. Eles não são gentios. Mas o fato deles falarem outra língua é outra cultura. Por isso que foi obrigado Pilatos a escrever na cruz as 3 culturas dominantes daqueles dias. Estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, em hebraico, grego e latim. Então a língua dos gregos, a língua dos romanos e a língua dos judeus. As 3 culturas estavam presentes. E a igreja precisa lidar com essas culturas, pois Cristo morreu por todas as culturas. E ali já tem um conflito entre eles dentro da própria igreja. E foi quando surgiu então a instituição do corpo diaconal, pois os apóstolos iriam perseverar na oração e no estudo da palavra. Mas havia um conflito ali a ser resolvido, uma questão social. E depois a questão de Cornélio. O primeiro grupo a receber a mensagem do evangelho diretamente de gentios foi a casa do romano Cornélio, na pregação do apóstolo Pedro. Até ali a igreja de Jerusalém não pregava aos gentios, mas exclusivamente aos judeus. E Pedro recebeu logo a revelação que deveria pregar aos gentios. Quando ele viu um lençol descendo com todo tipo de animal que a lei de Moisés proibia no livro de Levítico, a lei do caché, do alimento puro e o impuro. E o lençol estava cheio de animais, aves e quadrúpedes proibidos, e a voz dizia: mata e come. E Pedro, como um bom judeu, disse: Senhor, nunca entrou coisa impura na minha boca. Era um guardião da tradição. E naquele momento o Senhor disse: não chame de impuro o que eu já purifiquei. E ele ficou sem entender, até que os homens bateram na sua porta e o Espírito Santo disse: vá com eles, porque eu mandei te chamar. E eram os convidados, os emissários de Cornélio, o centurião romano. E ele vai para Cesareia, a casa de Cornélio, prega, e o Senhor realiza algo inédito que estava destinado inicialmente aos judeus. Em Joel capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo desce e eles falam em línguas e profetizam na casa de Cornélio. E Pedro ficou ali pasmo, perplexo com o que tinha acontecido, pois ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas e que o evangelho, a porta da fé, da graça, estava aberta também aos gentios, pois ele deu do seu Espírito, assim como tinha dado a nós no início. Ele diz assim: entende que o Pentecostes também foi destinado aos aqui a expansão para os gentios, né? A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 1 e 8, quando diz: começa por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, tinha que ser também para todos os povos. O discipulado, o ensino de Cristo se encaixa em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer povo. Seguir a Cristo é um dever de todo ser humano. Deus ensina agora em todo lugar, todos os homens que se arrependam, disse Paulo em Atenas, em Atos 17. Então, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes,
religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o Evangelho. Por exemplo, Paulo prega em Éfeso e lá a poligamia é praticada. O camarada é casado com 2, 3, 4 mulheres. Tem filhos de todas. Está casado legalmente pela sua lei do seu país. O que fazer? Paulo começa então a estruturar a igreja e diz a Timóteo: só separe aquele que for marido de uma só mulher. Logo ele está dizendo que a cultura do cristianismo é diferente. Aqueles que entraram para a igreja casado com 4 mulheres vai viver até o fim com as 4. Legalmente, pelaquela cultura era uma tolerância, mas a partir daí não se tolera mais isso para quem é cristão, para quem já está convertido. Então, uma maneira de ensinar essa cultura é essa: mostrar que a separação para alguém de qualquer serviço na igreja deveria ser de um homem casado com apenas uma mulher. Então, isso é discipulado em outras culturas. É uma forma inteligente de aplicar e alterar essa cultura. Enfim, a nossa conclusão é que o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. É preciso criar um ponto de contato, pedir que Deus oriente e ilumine como chegar em cada lugar. Paulo se apropriou de um altar escrito ao Deus desconhecido e ali pregou aos gregos. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Cristo se apropriou da água que a mulher veio buscar e lhe deu da fonte da água da vida. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado para ser um seguidor dele mesmo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Espero que você tire um proveito sobre o conceito de discipulado, de discipularidade, de ensino, de maestria, de conduzir pessoas a Cristo, tornar seguidoras do modelo, da doutrina, do ensino de Cristo. Paulo, o ensinador. Essa é uma lição muito importante para todos nós, né? O ensinador de vidas, né? Ou o ganhador de vidas. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.